Hoje vamos falar sobre o anime. Como o nome desse anime é muito grande, então eu vou só resumi-lo como Party. Que acompanha nosso protagonista Nor, que após a morte dos seus pais, ele decide se tornar aventureiro. Esse é um anime um pouco diferenciado, porque aqui você não tem um personagem que de repente ganha um poder do nada. Ele simplesmente não ganha um poderzinho do nada, uma espada mágica, alguma coisa assim. Não. Ele pega e treina durante 15 anos da sua vida para seguir o sonho que ele queria. Aventureiro. 冒険者って？そうだな。ある時は仲間と一緒に巨大な竜を倒し、ローマ術師に魔法を教わり、森にかけられた呪いを解き、精霊の王から万病を癒す薬を手に入れる。どんな困難があっても仲間のために剣を振るって悪を倒す。それが冒険者だ。聞きたい聞きたい。よし、どの話からにしようか。 Quando você não tem nada roubado, tipo uma espada mágica, algum poder absurdo para te ajudar, nem tudo são flores. Então, após a morte dos pais dele, ele decide seguir aquele sonho que o pai dele contou para ele há muito tempo atrás, sobre as aventuras de um aventureiro super bolado no reino. 俺は冒険者になる。行ってきます。 Bom, e após nosso protagonista Nor chegar lá, o rapaz da recepção já diz logo de cara pra ele: não, você não pode se tornar um aventureiro. ここだ。ここは子供の来るとこじゃねえ。さっさと家に帰んな。門の兵士さんがここに来れば冒険者になれるって。バカ言ってねえで。親が心配してるぞ。死んだよ、二人とも。親なしか。 Porém, depois que o rapaz ouviu que ele não tinha paz, ele vai dar um conselho pra ele, falando: ah, pra você ser aventureiro, você precisa ter habilidades. Aí ele fala: e como eu consigo essas habilidades? Ele dá a dica dele ir nas maiores escolas e tentar conseguir. Tem mago, clérigo, espadachim. E ele vai lá em cada uma delas tentar o teste durante 3 meses em 3 meses e tentar conseguir uma habilidade única, diferente, ou despertar uma habilidade para ele conseguir se tornar aventureiro. いいか、王都の冒険者ギルドへの登録志願者は王立の養成所でクラス、つまり職業の訓練を受けられる。冒険者になりたきゃまずはスキルを身につけてこい。スキル？剣の技とか魔法とかそういうもんだ。 行きます。 Mas novamente, nem tudo são flores. A primeira escola que ele chega é espadachim. Então, é claro que o treino não vai ser fácil. Ele vai lá e passa seus 3 mesinhos. ソードマン。物語の英雄はたった一振りで山のように大きな竜を倒した。やったそこまでだノール。残念だが。待って、もう少しだけ。ダメだ。これ以上は君の時間を無駄にする。ここまでで覚えたのは攻撃を弾くパリーのみ。おそらく君は別の道に進んだ方がいい。他の養成所ならば君の才能を見出せるかもしれん。 Mesmo ele não conseguindo passar nessa primeira escola, ele vai para a segunda. Mas dessa vez para tentar conseguir a classe de guerreiro. ウォリアー。あらゆる武器で戦いながら体を張って仲間の盾になる。冒険者っぽいぞ。努力は認めるが
身につけられたのは身体能力をわずかに上げることだけだ。このまま無理に進めばすぐに命を落とすことになる。 E após ele não conseguir passar e obter a classe de guerreiro, ele vai para sua terceira escola para tentar obter a classe de caçador. ハンター、あんたには繊細な道具を扱うセンスが絶望的にない。 Parece que nosso protagonista está sem sorte, então agora, depois de caçador, ele vai tentar agora a classe de ladrão. チーフ、宝箱の罠も解除できず、気配も察知できない石膏などお話にならない。 Porém, Nor não conseguiu ser um ladrão furtivo o suficiente. Então ele foi para sua quinta escola, tentar obter a classe de mago. マジシャン。ほう、ここまでやってもプチファイヤー一つとはのう。お前さんほど魔法の際に恵まれないものも珍しい。 Porém, magia não era o forte dele. Então ele foi tentar clérigo, habilidade de cura. Também, sendo essa a última escola que ele consegue consegue uma classe. Se ele não passar nessa, ele não vai conseguir ir em outra escola. Porque não existe, essa é a última tentativa dele. クレリック。かすり傷を癒す程度とはいえ、幼少期の祝福なしでローヒールを使えるようになっただけでもすごいことなんですよ。 E, apesar de todo o seu esforço, ele não conseguiu se tornar aventureiro. Aí ele ganha uma espada mágica e dá poder... É claro que não, ele não vai ganhar isso. Aí ele chega lá no mestre da guilda e ele fala isso para ele. 全ての養成所で満期の3ヶ月間訓練して一つもか。ノール、すまんがそれじゃあ冒険者の登録はしてやれねえ。 俺には才能がなかった。 E assim, ele desiste de ser aventureiro. É triste você chegar no anime e, tipo, pegar toda a história. Brincadeira, brincadeira, ele não desiste não. Calma lá. Ele fica super puto e resolve começar seu treinamento. Ele não quer saber, ele aprendeu o básico, então o que ele vai fazer? Ele vai aprimorar o básico até conseguir uma habilidade só com o básico. Então ele começa a treinar dia após dia durante vários anos. 一つのスキルを鍛錬すれば新しいスキルを習得できるかもしれない。バリー！鍛錬するんだ。朝も昼も夜も。 一息で100本だがまだ新しいスキルを習得できていない。もっと努力をもっと厳しい鍛錬をしなければ。 この14年一日も欠かさず鍛錬をして1000本の勃剣を弾けるようになった。それでも新しいスキルは Depois desses anos de treinamento aí, ele decide retornar lá no mestre da guilda para tentar novamente se tornar aventureiro. Porém, lembrando que para ele se tornar aventureiro é necessário que ele tenha uma habilidade. E tudo que ele conseguiu nas outras escolas foi o básico, que ele aprimorou até ficarem lendárias. Porque o básico dele não é mais o básico. O maior mago do mundo, por exemplo, quando ele faz uma chama, fica mais ou menos assim. A dele é gigantesca. E isso reflete no quão poderoso a pessoa é. Ele é quase 4, 5 vezes mais forte que o maior mago do mundo. Então o básico dele já é o mais top. Ele decide voltar lá. Aí
Só que quando ele era pequeno, o mestre da guilda foi e falou com ele que não teria como. Quando ele retornou lá, aí ele mostrou a maldade do mundo. Ele falou, temos sim um rank abaixo do pior rank. Se eu não me engano era o rank F. Ele virou e falou, mas só tem um problema nisso. Você vai poder caçar monstro, você não vai poder entrar em dungeon, você vai ser mão de obra, então você vai ajudar a população. ただしこれには条件がある。討伐系の依頼や町の外に出るような採取クエストは受託禁止。受けられるのは街中の雑務クエストだけだ。そんな依頼を受けるためにわざわざ冒険者になるバカはいねえだろ。 E foi o que eu coloquei lá no início do vídeo, ele limpando esgoto e lama no meio da cidade. E também tem ele carregando pedra e por aí vai. E é esse... Aí ele fala, mas eu acho que você não vai decidir. Aí ele fala, mas eu vou poder me tornar aventureiro? Ele falou, vai, mas eu creio que você não vai aceitar por causa que... Aí ele vai e fala, eu quero. E ele se torna aventureiro. うちに仕事の斡旋料を持ってかれちまうしよ。もともとは町の物乞いに仕事を。お前、人の話聞いてたか？構わない。登録してくれ。F ランクの冒険者ライセンスだ。Mas, mais à frente, vem acontecer uma coisa. Ele ouve um barulho na caverna e ele sai em disparada pra lá pra ver o que houve. E ele, ao chegar lá, ele se depara com um monte de gente sendo simplesmente uma atrás da outra. F pra lá, F pra cá, F pra lá, F pra cá. Porque tem um minotauro lendário lá. Só que, tipo, não é lendário, né? Mas é tipo um monstro muito forte ao ver do pessoal do reino lá. Mas pra ele, é um boi. É simplesmente um boi, porque nas terras dele não tinha monstros. Era coelhos, cobra, cogumelo venenoso e várias coisinhas assim. Normal. Porém, pra ele, como ele nunca tinha visto, era um boi. E isso acontece. Nosso protagonista ouve um barulho e entra na caverna. Vários estão sendo massacrados por um boi. Ele pega a espada, joga uma pedra no boi. O boi fica enlouquecido e vai pra cima do nosso protagonista que... Se aquete, macho. Oxi. O boi enlouquecido vai pra cima de uma garota e o nosso prota a salva. たとえ冒険団の主人公になれなくても目の前で怯える少女くらいは守りたい。どんな困難があっても仲間のために、弱い人たちのために剣を振るって悪を倒す、それが冒険者だ。ハリE ele arrancou a cabeça do bicho fora. Aquilo não era um boi, não. Aquilo era um demônio, cara. Você ainda tá sem acreditar. E ele finaliza dizendo que precisa treinar. Se você assistiu até aqui, já vai deixando aquele gostei, já vai se inscrevendo e até o próximo vídeo. Assiste ou esse aqui também. Apesar que agora eu não vou saber qual que é. Vai, assiste os dois então.